Você está no canal João Pedro Torales. Aproveite para se inscrever neste canal. Curta, compartilhe e ative o sininho de notificações. Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Querido irmão e querida irmã, hoje vou iniciar a primeira parte do análise, fazendo uma análise do debate que eu tive com Eli Soriano. Vou dividir em duas partes essa análise, tá? Vou fazer agora a primeira parte e provavelmente aí daqui uma semana, uns 4, 5 dias eu farei a segunda parte. Quero analisar esse debate, já dei uma analisada e eu quero mostrar aqui todos os pontos errados e textos fora de contexto que o Eli Soriano usou, ok? Se você já é inscrito no canal, parabéns. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveite para se inscrever, ativar as notificações, porque eu tenho certeza que será uma bênção para você, ok? Então vamos lá. Muito bem, eu não vou colocar o vídeo aqui, as partes que o Eli Soriano fez, porque nós temos aí um contrato de não poder editar o vídeo nem colocar partes. Tem que ser o debate inteiro. Então, o debate inteiro já está no meu canal, você pode acompanhar e depois você pode conferir os pontos que eu estou aqui abordando para confirmar se realmente foi o que ele falou, ok? Então vamos lá para a primeira parte. Muito bem, antes de eu explicar aqui certinho, eu quero comentar um pouquinho também sobre o debate. E foi um debate bom, até tem partes que eu gostei, tá? Tem partes aí no momento da explanação. Eu pude explanar meus dois momentos de 15 minutos, a segunda parte eu nem usei os 15 minutos completo, mas foi bom, consegui realmente trabalhar texto sobre texto e mostrar a importância e a validade do quarto mandamento de Deus, o sábado. E o que eu achei chato, né, e falta de ética da parte, vamos falar assim, não sei, não vou aqui acusar porque eles me trataram bem, mas foi um pouco falta de ética da parte dos moderadores deles ali. Porque eles cortavam meu microfone várias vezes, né? Várias vezes meu microfone foi cortado, isso não pode acontecer. E a parte que o Eli Soriano falava, eles não cortavam, ainda que ele não me respondia sim ou não, ele continuava explanando e o microfone dele continuava aí normalmente, tá? O meu, se eu não respondesse do jeito que ele queria, eles cortavam, né, nas partes de pergunta e resposta, não nas partes da explanação dos 15 minutos. Aí eu consegui explanar bem, mas das perguntas e respostas eu achei assim antiético das pessoas que cortaram meu microfone várias vezes e que não eram igualitário no debate entre eu e o Soriano, ou seja, não davam os mesmos direitos para mim nessa questão. Mas tudo bem, consegui fazer o debate igual, foi bom. Muitas pessoas me procuraram, inclusive pessoas da igreja do Eli Soriano já me procuraram. Então é sinal que o debate surtiu efeito, né? Porque eu não estou preocupado com pessoas que não querem a verdade. Infelizmente quem não quer, não quer. Mas as pessoas humildes de coração, né? O próprio Jesus diz ali em João 10,16, se eu não me engano, que virão outras ovelhas, ou 15,16, que virão outras ovelhas, né, e vão ouvir a voz, e virão e haverá um rebanho e um pastor. Então há pessoas sinceras que estão enganadas com esses falsos pregadores, pessoas que manipulam a Bíblia. Mas os verdadeiros servos de Deus virão e ouvirão a verdade, porque reconhecerão que realmente quem está pregando a verdade e é um servo de Deus. Mas muito bem. Então foi isso que eu não gostei no debate, a parte que eles cortaram, eles tinham slides pronto, né? Às vezes ele debochava, ele gritava. Essas partes eu não gostei, até fui um pouco rude em algumas partes, porque estava difícil controlar a forma com que eles estavam levando o debate. Mas eu vou convidar ele novamente, logo logo, para debatermos sobre a lei de Deus no meu canal ou num canal neutro, no sistema do Vejam Só. Pergunta, resposta, sem ninguém poder interferir. Aí eu quero ver como ele vai se sair, né? Será interessante. Mas haverá esse convite futuramente. Vamos lá. Primeira coisa, ele diz assim:
Deus pode abolir o que ele criou? Sim ou não? Então ele me perguntou, Deus pode abolir o que ele criou? Porque eu citei o verso de Eclesiastes 2,14 e ali está escrito: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada lhe pode acrescentar e nada lhe pode tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Então ele fez uma pergunta para mim ali, em forma de uma pegadinha. O que Deus fez? Pode mudar? Sim ou não? E eu fui mostrar para ele, né, que quando Deus diz aqui em Eclesiastes, quando ele inspira Salomão a falar isso, refere-se no que tange ao seu caráter, aos seus princípios, entendeu? Por exemplo, a sua lei revela o seu caráter, então isso durará eternamente. Deus não pode mudar o seu caráter. Deus não pode abolir o céu, né? Deus não vai abolir as estrelas. Tudo que ele criou para ser eterno. Mas o Eli Soriano, ele manipulou os textos, ou ele fez uma pegadinha, forçando eu a responder sim ou não. Por quê? Porque ele tinha em mente uns outros versículos que vai trabalhar sobre os sábados cerimoniais. E como nós sabemos, os sábados cerimoniais ele teve o seu cumprimento, ou seja, é igual que fosse abolido. Então ele perguntou o quê? Daí ele fez a pergunta: Deus fez esses sábados também? Se Deus fez esses sábados e foi abolido, então pode ou não pode abolir o que Deus criou? Então ele trabalhou desta forma, porém faltou conhecimento bíblico. Não só isso, ele quis manipular na verdade. Por quê? Porque quando tange aos sábados cerimoniais, ao que diz aos sábados cerimoniais, ele tinha um tempo, um propósito. O que eram os sábados cerimoniais? Festa das primícias, dos pães asmos, festa das trombetas, né? E da Páscoa, tudo isso era considerado sábados. Deus aboliu esses sábados? Não necessariamente. Isso cumpriu esses sábados, porque na verdade todas essas festas, elas apontavam para o Messias. Não é que Deus destruiu esses sábados, mas ele tinha o quê? Uma etapa de cumprimento. E é isso que eu expliquei para ele, ele não quis aceitar, porque ele quis levar para um lado de uma pegadinha, dizendo, tá vendo? Deus fez o sábado cerimonial e Deus aboliu. Então Eclesiastes 2,14 você não está aplicando direito, porque Deus pode abolir o que ele faz. Mas quando Deus fala que ele não altera, não muda e que durará eternamente, é o que diz ao seu caráter, aos seus princípios. Se Deus fala que adulterar é pecado, sempre será pecado. Se Deus fala que o sábado é o dia santo e abençoado por ele, sempre será dia santo e abençoado por ele. Mas daí ele quis enrolar juntamente com o sábado santificado e abençoado do quarto mandamento, que é o sétimo dia, juntamente com os sábados cerimoniais. Então ele fez uma salada de fruta aí para tentar manipular, né, e dizer que aquilo que eu estava falando não estava correto. Então ele usou dessas artimanhas. Bom, ele também falou o seguinte, ó, ele diz, não é verdade que quando Deus fez uma coisa não pode mudar? Isso não é verdade, ele diz. Veja que Deus pode mudar a sua lei. Ele cita Hebreus 7,12. Vamos ler aqui Hebreus 7,12. Interessante. Hebreus 7, verso 12. Olha o que diz. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Ok. Aí ele diz assim, pode ou não pode mudar a lei? Deus pode ou não pode mudar a sua lei? Quando se muda o sacerdócio, há mudança também da lei. Perguntamos, será que Deus muda a lei que envolve os seus conceitos morais, né? Ou será que Deus está falando da mudança das leis cerimoniais que eram feitas dentro do santuário celestial pelo sumo sacerdote e pelo sacerdote? O grande equívoco do Eli Soriano é ele citar que quando muda-se o sacerdócio, porque agora é pelo sacerdócio de Cristo, né? Um sacerdócio eterno, os 10 mandamentos ele joga por terra também.
Então podemos adulterar, matar, roubar, cobiçar, profanar o sábado. Aí o que eles alegam? Olha, tudo isso Jesus colocou no novo pacto. Só o sábado que ele tirou. Veja como é sorrateiro, né? Veja como é manipulador você pegar 9 mandamentos e dizer 9 mandamentos vai para o novo pacto. Porém, um mandamento vamos jogar por terra. Mas eu vou aqui salientar que a palavra de Deus, quando diz novo pacto, grave bem, novo pacto, a palavra kainem, ou da raiz kainós, não é novo de algo inexistente, mas é novo no sentido de uma nova oportunidade, de um novo contrato, mas algo que já existia. Por isso Deus fala o quê? Eu quero imprimir nos seus corações as minhas leis. Pergunto, será que as leis de Deus que ele deu no Monte Sinai, ali que ele escreveu com o seu dedo, essa lei também que ele deu ali em Gênesis, que ele já abençoou e santificou o sábado, será que essas leis não são as leis de Deus? Agora Deus mudou as suas leis? Para o elissoriano, quando fala e darei as minhas leis, Deus está querendo dar outras leis e não suas próprias leis que o próprio Deus escreveu com o seu dedo. Mas eu vou além. Aí ele usa Jeremias 31, verso 30 a 32. Meus queridos irmãos, vamos ler e você vai ver que o texto que ele usa é um texto que vai contra o que ele está tentando afirmar. Verso 31 diz assim: E eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nova aliança, kainós, algo já existente. Por quê? Você vai entender agora. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu vos haver desposado, diz o Senhor. Então, Deus promete uma nova aliança, um novo concerto. Por quê? Porque eles invalidaram o primeiro concerto de Deus. E agora Deus vai fazer uma nova aliança. Como será essa nova aliança? Vamos agora mostrar para o senhor elissoriano como será esta nova aliança. Porque esta é a aliança que farei, que firmarei com a casa de Israel, referente a nós, Israel espiritual. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus vai pegar uma nova lei para colocar nesse novo pacto, nessa nova aliança? Ou Deus vai pegar as suas mesmas leis para colocar nesse novo pacto? Em senhor elissoriano. Vocês aí que de repente não entenderam bem, o texto é claro. Deus vai pegar as suas leis. Quais são as leis de Deus? O que ele escreveu com o seu próprio dedo e pronunciou com os seus próprios lábios. Então o novo pacto é uma nova oportunidade para os filhos de Israel espiritual, que somos nós. Mas nesse novo pacto, Deus vai escrever as suas mesmas leis, as suas leis, só que dessa vez na mente e no coração, mostrando um elo de amor nesses mandamentos, no sentido de um elo mais humano, porque Deus quer mostrar o amor que ele tem por cada um de nós através das suas leis. Por isso Jesus veio cumprir a lei, né? Pleros, mostrar o sentido real da lei, que é amor a Deus e amor ao próximo. Isto se define os 10 mandamentos de Deus. Vamos além. Aí o senhor elissoriano usou Hebreus 8:9, né? Hebreus 8:9 e Hebreus 9:10, né?
Hebreus 8:9 diz assim, vamos ler. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles. Então o Eli Soriano diz, está vendo? Essa é uma aliança diferente, porque agora Deus vai criar novas leis. Não, são as mesmas leis de Deus, mas eles quebraram a aliança com Deus. Não foi Deus que quebrou os seus mandamentos, foi o homem que quebrou. E pelo homem ter quebrado os seus mandamentos, ele desfez o primeiro pacto e Deus dá uma nova oportunidade. Porém, Jeremias 33, capítulo 31, verso 33 é claro. Eu vou colocar as minhas leis. Ou seja, os meus mandamentos. Vamos para Hebreus 10, 9. Aí ele diz assim, né? Hebreus 10, 9. Então acrescentou, eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. E aí o Eli Soriano diz, aqui Deus está removendo o seu pacto, Deus está removendo sua lei para colocar uma outra lei. Isso é uma mentira. O que Deus está removendo aqui em Hebreus 10, verso 9, é só você vir para o verso 3 e o verso 4. Entretanto, nesse sacrifício, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecado. Por isso, Deus agora estipula o sacerdócio real, não mais sombra, mas o sacrifício de Cristo. Então remove os sacrifícios feitos no santuário terreno, morte de animais, morte de cordeiros, confissões de pecados e sacrifícios, e juntamente com o cerimonialismo dos pães asmos, das primícias, tudo isso que representava o tipo do antítipo a Cristo, tudo isso que representava uma alusão a Cristo, remove essas alianças de sacerdócio terreno e põe o sacerdócio de Cristo. Então, resumindo, Hebreus 10, 9 não está tratando dos 10 mandamentos de Deus, mas Hebreus 10, 9, quando ele está utilizando o verso 9, está pedindo para ser removido o que era feito os sacrifícios que era feito dentro do santuário terrestre, ou seja, tudo que apontava para o Messias. Porém, o Eli Soriano desconsidera isso e joga textos fora de contextos, lá de Deuteronômio, mostrando os pactos para tentar encaixar em Hebreus 10, 9, mas isso é manipulação das Escrituras. Aí ele diz, algumas coisas que Deus fez, ele vai tirar, pois Deus fez muitos sábados. Ezequiel 20, verso 20, diz assim, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Mas Eli Soriano, aqui nem está falando de vários sábados usando cerimonialismo, aqui está falando de vários sábados dos 7 dias, porque tem toda semana tem um sábado. Então por isso diz no plural, santificai os meus sábados, ou seja, todos os sábados devem ser santificados. E aí mais uma falha sua. Porém você falou assim, você utilizou Levítico 23, 6, aí tu mostrou, tu mostrou ali no dia 15, né, é sábado, e aí tu ainda falou Nerudel, é sábado ou não é sábado? Aí você mostrou também que em cada 7º mês, né, o dia 15 era sábado, e aí você citou os outros sábados, como Páscoa, pães asmos, e você aí usou o que? Uma pegadinha, uma falácia que as pessoas, infelizmente, as pessoas mais indoutas, que têm menos conhecimento, vai acreditar que Deus realmente aboliu o sábado, porque aí você cita os sábados cerimoniais e você diz, Deus pode abolir ou não o que ele fez? É óbvio que o sábado cerimonial
ele tinha um tempo para cumprir. O que representava o sábado cerimonial? Representava o Messias, ou seja, eram as sombras que mostravam o Messias. Quando Jesus veio, Jesus é o próprio pães asmos, Jesus é as próprias festas das primícias, Jesus é o próprio festa dos tabernáculos. Todos esses sábados são cerimonialismo que apontava para Cristo. Deus não destruiu esse sábado, ele só cumpriu. Porém, o sábado do sétimo dia, ele é dado para o homem guardar, para o homem obedecer. E não podemos misturar uma coisa com a outra. E o Eli Soriano sabe que ele está misturando, porém, ele disfarça nessa mistura porque ele não aceita o santo mandamento de Deus. E assim ele engana os seus fiéis fazendo essa mistura. Aí ele perguntou, este sábado Deus fez? Pergunta aos adventistas, você está celebrando os sábados pães asmos, Páscoa, sábados? Aí ele diz, pergunta aos adventistas se estão celebrando Páscoa, pães asmos. Irmão Eli Soriano, você precisa conhecer e estudar um pouquinho a doutrina do santuário. Por que os adventistas não celebram os sábados cerimoniais? Porque os sábados cerimoniais, eles apontavam para Jesus. Era uma sombra que apontava para Cristo. Então, cumpriu-se em Cristo Jesus. Não que os sábados cerimoniais eram ruins, não, eles eram bons, mas tinham um propósito, mostrar Jesus. Muito bem. Aí ele utiliza 2 Coríntios 3,14, né? O Eli Soriano utiliza, e vamos ver o que diz. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Muito bem. Aí ele utiliza, tá vendo? Vocês que seguem a velha aliança estão com o véu. Vocês não estão enxergando a nova aliança. E por isso vocês estão aí perdidos. Por isso vocês não têm visões do que é estar na nova aliança. Mas vamos entender. Então o que Paulo está trabalhando aqui? Interessante que Paulo, ele está trabalhando aqui, em qual sentido ele diz que o véu está sobre as pessoas que estão na antiga aliança. Primeiramente, a aliança é um conjunto completo de leis, regras e estatutos. Mas aqui, quando você lê 2 Coríntios 3, versos 7, 8, 9, 10 e 11, vai falar do decálogo. Então, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ele é condenatório, porque o pecado é a transgressão da lei. Todos nós pecamos, então a lei exigia o quê? A morte. O salário do pecado é a morte e a transgressão da lei é o pecado. Quando Cristo morreu, ele pagou o preço pelo pecado. Qual que era o preço? A morte. Ele morreu a morte eterna por nós, mas venceu, ressuscitou. Então muitas pessoas queriam viver achando que poderiam se justificar pela lei, se justificar sem Cristo, mas pelas suas boas obras. E o que Paulo fala? Quando a pessoa ela está ligada nesse conceito, o véu ainda está sobre ela, porque nós não podemos nos justificar por obras. Mas porventura podemos pisar na lei porque a justificação não é por obras? Claro que não. Romanos 3,31, anulamos a lei pela graça ou pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então, quando estamos em Cristo, confirmamos a lei. Então, ninguém é justificado pelas obras da lei. Somos justificados por Cristo. Porém, quando estamos em Cristo Jesus, nós somos fiéis à lei de Deus ou aos mandamentos de Deus. Porque a lei, além de ela ser condenatória, né, ela condena o que? O pecado. E como todos nós pecamos, então ela nos condenava. É nesse sentido que Paulo trabalha em 2 Coríntios. A lei também ela revela o caráter de Deus. Romanos 7,12, a lei é santa, justa e boa.
Deus é santo, justo, é bom. Então revela o caráter de Deus. E é isso que eu estava explicando também no debate para o Eli Soriano. E a lei também mostra o pecado. Então ela trabalha 3 aspectos. Né? Romanos 3:20 diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei ela tem esses 3 aspectos. Revela o caráter de Deus, condena e mostra o pecado. Então o véu ela está sobre as pessoas que querem se justificar pela lei, deixando Cristo de lado. Agora também tem outro perigo. Pessoas que dizem que estão justificados por Cristo, mas quer anular a lei. Aí Romanos 3:31 se cumpre. Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos, e aí eu fiz a pergunta para o Eli Soriano, ao qual ele não me respondeu. Né? Uma pessoa, como ela confirma a lei de Deus? Pisando nos mandamentos ou sendo fiel aos mandamentos? E aí ele diz, fiel, mas aquela lei era só para o povo de Israel. Então ele correu da pergunta. Não tem como a gente dizer, sou fiel a Jesus, mas eu adultero, eu mato, eu cobiço, eu piso no sábado, eu sou pisante na lei, ou seja, eu sou um transgressor da lei. Você pode ser um transgressor por consequências, às vezes sem pecados premeditados. Isso todos nós somos pecadores. Agora você estar pecando conscientemente contra os 10 mandamentos e dizer eu sou de Jesus ainda, aí não dá certo. E é isso que o Eli Soriano ele estava tentando mudar os conceitos do que realmente está trabalhando o texto. Quando eu fiz a pergunta para ele, ele jogou Gálatas 3:31 e disse, né, que agora essa lei de Romanos 3:31 é a lei de Cristo. Então ele quer mudar o sentido do entoles, né, da lei e jogar lei de Cristo. E no caso, na mente dele, a lei de Cristo pegou 9 mandamentos do decálogo e ratificou e pegou um e jogou no lixo. Muito parecido com o que o catolicismo fez. Pegou 8 mandamentos do decálogo e ratificou e pegou 2 e jogou no lixo, que é adorar a imagem de escultura e o sábado. E o mundo religioso evangélico ou o Eli Soriano, ele joga só o sábado por terra. Os outros 9 ele defende como que fosse ratificado por Cristo na tal nova aliança. Então, quando diz, levai as cargas um dos outros e estareis cumprindo a lei de Cristo, ele quis aplicar em Romanos 3:31. Mas ali, Jesus ele está falando para pessoas que não estavam ajudando o seu próximo, não estava sendo amoroso, às vezes queria ser litúrgico na lei, mas não amava o seu próximo. Então Jesus fala, leve a carga um dos outros, que você vai estar cumprindo a minha lei. Mas é em todos os aspectos? Não, somente no aspecto de amor ao próximo. Porque você pode levar a carga uns dos outros, e isso eu expliquei no debate, e você pode ter outros deuses, outras imagens de escultura, né? Adorar, e você está cumprindo a lei em sua plenitude daí? Não. Então veja que quando Jesus trabalha o aspecto de levar a carga um dos outros, ele está trabalhando os 6 mandamentos da segunda tábua, que é o amor ao próximo. E o Eli Soriano ele fez essa mistura. E aí ele diz, o pacto que Deus fez em Horebe foi o pacto que Deus aboliu. Entendeu? Esse foi o pacto que Deus aboliu, os 10 mandamentos de Deus. Será mesmo que Deus aboliu os seus 10 mandamentos? Será que aquilo que Deus escreveu com o seu próprio dedo e pronunciou com seus próprios lábios, Deus aboliu segundo o que diz aí o Eli Soriano? Deus fala de forma muito clara em Salmos 89:34. Eu não altero nem modifico o que saiu dos meus lábios. Os 10 mandamentos saíram diretamente da boca de Deus. Deus também disse em Romanos 7:12, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Será que Deus aboliria algo santo? Na cabeça do Eli Soriano, sim. Deus aboliu uma lei santa. Qual é essa lei santa de Romanos 7:12? Será que é outro tipo de lei ou é o decálogo? É lógico que é o decálogo.
O verso 7 diz: aquele que disse não matarás, também disse não adulterarás. Se não adultera, mas mata, venha ser transgressor da lei. Então, Paulo está fazendo uma alusão aos 10 mandamentos. Se os 10 mandamentos fossem abolidos, por que Paulo está citando os 10 mandamentos? Está falando que esses mandamentos são santo, justo e bom. Muito bem, meu querido. Essa é só a primeira parte aí do análise do debate. Vou trazer a segunda parte ainda mais detalhada. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e vamos junto pregar a palavra da verdade.